Boa noite, galera. Meu nome é Diego Augusto e esse é o canal Entreveiro de Ideias. Bom, gente, hoje eu escolhi um tema que eu gosto muito, né? Muito mesmo. Ele está entre meus temas favoritos, assim, né? Que é a Guerra do Vietnã. Por que eu gosto muito? Bom, primeiro porque eu sou professor de história e a parte da história, essa parte da história, né, desses conflitos me interessa bastante, principalmente a cinematografia, né? E nós encontramos no filme do Rambo, Programado para Matar, de 1982, grande filme de Stallone, um filme que retrata a vinda de um soldado, né, que dá baixa no exército depois da guerra do Vietnã e que volta para sua terra, né, e encontra um clima hostil, né, um clima onde os veteranos de guerra do Vietnã são tratados como fracassados, né? Bom, mas vamos fazer um contexto aqui do que foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ela aconteceu de 1959 até meados de 1975. Né? A maior parte do conflito foi nesses anos aí. Estima-se que os Estados Unidos tenham perdido entre 58 mil e 60 mil baixos, né? Ou seja, cerca de 60 mil pessoas, soldados morreram nesse conflito. E é a guerra chamada Guerra da Humilhação do Império Norte-Americano, porque foi a guerra que de fato eles perderam, né? Eles não conseguiram dominar o Exército Vermelho vietnamita, né? Que depois tomou conta do país, né? Tomou conta do sul do Vietnã, Hanoi e tudo mais, e eles foram basicamente expulsos, né, do Vietnã. A guerra foi uma guerra bem selvagem, foi uma guerra é, da parte do Vietnã, do Exército Vermelho, foi uma guerra de guerrilha, né, porque eles atacavam e se escondiam, né, então era muito difícil de combater contra eles. Era um território totalmente hostil para os norte-americanos que não estavam acostumados a lutar na selva, né? Havia animais peçonhentos, né, como najas e aranhas, né, muitos deles inclusive mortais, né? Então era uma guerra bem difícil, né? Fora, né, as galerias, né? Havia todo um sistema de galerias por baixo do território, por baixo da selva que os vietnamitas ou vietcongs, como se eram chamados pejorativamente pelos norte-americanos, cavavam. E essas galerias, quando tu via, o inimigo estava atrás de ti em um piscar de olhos e dizimava o pelotão inteiro, né? Tem três filmes que eu vou sugerir para vocês, né? Quem quer entrar nesse tema e ver e conhecer melhor, né, a Guerra do Vietnã, tem três filmes fantásticos, um melhor que o outro, para vocês verem mais ou menos como é que era a Guerra do Vietnã. Desses filmes, eu aconselho ver primeiro Platoon, né? Depois Apocalipse Now, né? E Hamburger Hill, né? A colina do hambúrguer, como era chamado, né? Onde teve um massacre do exército principalmente da companhia Charlie, né? Esses três filmes vocês olhem e depois vocês me comentem aqui o que que vocês acharam, né? Bom, como eu ia dizendo, e o Rambo, né? Só que o Rambo, ele programado para matar, ele mostra a volta, né, de um soldado, né, que lutou na guerra do Vietnã, que traz todo o trauma da guerra, né? Porque essas pessoas eram pessoas que tinham aí entre 18 e 25 anos, então eles voltavam totalmente traumatizados, né, dos horrores que eles passaram, né, no meio da selva, e ainda tinham que enfrentar o preconceito da própria sociedade, né, que tinha eles como fracassados, né, uma guerra perdida, e para os norte-americanos, né, perder uma guerra era uma coisa assim, ó, totalmente inadmissível, né. É, Veja o exemplo, por exemplo, os americanos entraram na Primeira Guerra Mundial, ganharam a Primeira Guerra Mundial, né. Os americanos também ganharam, obviamente junto com os soviéticos, a Segunda Guerra Mundial. Os americanos conseguiram deter o avanço do exército norte-coreano na Guerra da Coreia, em 50, mas chegaram no Vietnã e realmente fracassaram, perderam, né? Além de ter tido problemas com baixas seríssimas, como eu já falei, e com trauma pós-guerra. Né? A maioria desses soldados
eles tinham que lidar com o trauma pós-guerra e ainda por cima serem humilhados, né, pelo próprio país que mandou eles, né, para a selva, para a guerra. Né? Então foi uma situação bem difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia houve um revisionismo e esse pessoal é tido como, a maioria como heróis já, os que estão vivos ainda, né? E então já receberam medalhas e tudo mais, e houve né, já existe um certo reconhecimento do que esses soldados fizeram pelo país. Mas na volta da guerra, até meados dos anos 90, né, eles eram tidos como soldados fracassados. Né? Então é difícil, né? É difícil as pessoas compreender, né, o que aconteceu e o que se passa dentro de uma guerra, né, de uma ação, de um combate. Né? Então gostaria que vocês vissem esses três filmes, inclusive o próprio Rambo, né, Programado para Matar, que é um baita filme do Stallone. Aliás, o Stallone é um baita ator, eu gosto muito dele também. E podem comentar aqui para mim, comentem e digam o que vocês acharam dos filmes, tá? Dá like no vídeo se você gostou, comente aí para mim, se inscreva no canal, me dá essa forcinha aí, que eu tô começando agora, tá bem? Se você gostou do vídeo, valeu!